Olá, eu sou a professora Cibele e vim falar de Jesus para vocês. Hoje eu quero contar para vocês uma história muito maravilhosa que está escrita em João, capítulo 11. Foi sobre um milagre muito grande que Jesus realizou. E Jesus, realizando esse milagre, ensinou uma lição para nós. Ele nos ensinou que ele tem poder sobre a morte. Vamos aprender essa história? Muito bem. Então, lá em João 11, a Bíblia nos conta que Jesus era muito amigo de 3 pessoas: Marta, Maria e Lázaro. E esses 3 eram irmãos. Jesus os amava muito, muito mesmo. E muitas vezes ele ia, pousava na casa deles, comia com eles. Mas uma certa vez, Lázaro ficou doente. E nessa ocasião, Lázaro acabou ficando doente. Jesus não estava lá nesse momento. Jesus estava numa outra cidade, longe de Betânia. E então, nesse momento, Marta e Maria, depressinha, mandaram um mensageiro até Jesus. Mandaram que uma pessoa contasse a Jesus que aquele amigo tão amado, Lázaro, estava doente. Então, elas imaginavam que Jesus ia até Lázaro para curá-lo. Mas Jesus não fez isso. E nem os discípulos, nem Marta e Maria entenderam o porquê. Jesus não foi depressa. Ele demorou ainda um tempo, ele demorou ainda alguns dias. E depois começou a viajar, caminhando com os seus discípulos até Betânia. E quando então Jesus chegou lá, conversou com Marta, conversou com Maria. Lázaro já estava morto há 4 dias. Ele já estava até enterrado. Naquela época, para enterrar uma pessoa, eles escavavam uma pedra, colocavam o corpo da pessoa lá dentro, depois vinham com uma outra pedra bem grande, redonda, e colocavam na porta desse lugar, para que a pessoa ficasse fechada lá dentro. E então, isso aconteceu com Lázaro. Fizeram isso. Colocaram ele dentro de uma pedra e fecharam com uma outra pedra. Mas o Senhor Jesus Cristo estava lá. E então, aquele não foi o fim de Lázaro. Lázaro estava lá para glorificar o nome de Deus o Pai, para glorificar Jesus Cristo através dessa experiência, através deste milagre. E Jesus conversou com Marta e com Maria, dizendo para elas: olha, vocês precisam crer em mim. Por quê? Porque quem crê em Jesus Cristo não fica morto. Ele disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ressurreição é quando uma pessoa está morta e volta a viver. Jesus é a nossa ressurreição. Então, diante daquele túmulo, Jesus fez uma oração ao Pai. Sabe o que ele orou? Ele disse assim: Pai, obrigada porque o Senhor sempre me ouve. Agora eu estou orando para o Senhor por causa desta multidão que está ao meu redor. E então, dizendo estas palavras, Jesus levantou a sua mão e disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro, que estava morto, ressuscitou. Ele voltou a viver. E então, ele saiu daquele lugar. Muito bem. Quando Jesus fez esse milagre, quando Jesus operou isso, o que ele estava nos ensinando? Ele estava ensinando tanto aquelas pessoas como nós que lemos na Bíblia, que ele tem poder sobre a morte. Sabe, queridos, esse corpo que nós temos aqui, ele é, na verdade, apenas uma casca.
Você já viu uma fruta com casca? Você, por exemplo, já viu a manga? Quando nós vamos comer a manga, nós tiramos a casca, não é assim? A casca nós jogamos fora, não é? Muitas outras coisas nós fazemos assim também. Esse corpo aqui, ele é uma casca. O que mais importa está dentro desse corpo, que é o nosso espírito. E quando nós morremos, quando nós adormecemos aqui nesse mundo para a morte, né? Fechamos os nossos olhinhos, essa casquinha aqui fica lá no túmulo. Mas Jesus é a ressurreição de todo aquele que crê, de todo aquele que acredita nele, que acredita que ele é o Filho de Deus, que acredita que ele veio para a nossa salvação. Então, o que está dentro desse corpo aqui, Jesus leva para viver para sempre, lá no céu, num lugar muito lindo, preparado com muito amor para nós. E é por causa disso que Jesus fez aquele grande milagre. Realmente, aquela doença não era para a morte, mas aquela doença mostrou para as pessoas que Jesus tem poder sobre a morte. Queridos, Jesus está vivo e quem crê em Jesus, ainda que tenha morrido neste mundo, vive lá na eternidade, vive com Jesus para sempre. E hoje, se você crer em Jesus Cristo, você também vai viver para sempre ao lado de Jesus. Se você crer que Ele é Deus e que Ele veio para te dar a salvação, você também vai viver eternamente com Jesus. Ainda que você morra nesse mundo, você vai viver para sempre. Você quer Jesus como seu Salvador? Você quer Jesus como aquele que te dá a vida eterna? Faça comigo essa oração. Feche os teus olhos, junte as suas mãos assim. Senhor Jesus Cristo, hoje eu aprendi que o Senhor é a ressurreição e a vida eterna. Jesus, eu quero te entregar o meu coração e crer que o Senhor fez tudo aquilo por mim. Obrigada, Jesus, por morrer na cruz por mim. Obrigada, Senhor, porque o Senhor agora mora no meu coração. Abençoa, Jesus, a minha casa, a minha família. Em o nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Muito bem, queridos. Então, era isso que eu queria contar para vocês. Nos veremos no próximo domingo, se Deus permitir. Deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com outras crianças, ok? Então, até mais. Tchau, tchau!